O momento de realizar as criptomoedas é um dos vídeos mais pedidos pelo pessoal que me acompanha nas últimas semanas. E hoje vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre momento de realização e, de fato, é um momento muito difícil, não é simples. É mais fácil comprar, tá fazendo seus aportes semanal, mensal, porque à medida que vai caindo, vamos comprando em pontos de oportunidade, pontos de referência, mas a realização acaba sendo, de fato, algo complexo e um pouco difícil, principalmente para quem está começando agora no mercado. Existem algumas regras que devemos seguir para a realização, existem alguns pontos de referência que devemos observar, determinar, e quero estar te mostrando isso no vídeo de hoje. Tá chegando aqui agora, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana e eu tô aqui todos os dias para estar trazendo conteúdos como esse, desde análise de mercado até mesmo oportunidades e conhecimento para você que está começando agora no mercado. Então, não está inscrito, te convido a se inscrever para que você receba todos os dias os vídeos que publico aqui, tá bom? Enfim, o momento de realização é um momento muito importante, principalmente para aquelas pessoas que estão começando agora, para que não fique presa no mercado. No momento que o mercado está subindo, existe muita euforia e todo mundo falando que o mercado vai subir infinitamente sem voltar Bitcoin a $1 milhão por unidade. Isso acontece e muita gente fica preso nessa teia acreditando que de fato o mercado vai subir infinitamente porque ele está subindo sem correção. Então, para você que está começando agora no mercado, é muito importante, já como primeira dica, anotar as suas metas. Tenha em mãos ou do seu lado sempre um caderno para que você determine as suas metas. Quais que são os seus objetivos no mercado? A partir de então, você vai anotar pontos onde vai ser pontos importantes para você começar a estar realizando. E a segunda dica é vender aos poucos. Assim como você compra aos poucos no mercado para estar se expondo e baixando o preço médio, você também vai estar vendendo aos poucos, por dois motivos. Primeiro, se o mercado voltar, se o mercado começar a cair a partir do ponto que você realizou, você vai ter realizado, colocou lucro no bolso. E se o mercado subir, só existem essas duas possibilidades, cair ou subir, e se ele subir, você vai ter mais ativos em carteira para estar realizando e vendendo nos melhores preços possíveis. Então, por esse motivo que você vai realizar aos poucos. Você vai anotar suas metas, onde você vai começar a estar fazendo suas realizações. Por exemplo, eu, Luiz, vou começar a estar realizando quando o Bitcoin chegar em $100 mil por unidade. E um detalhe muito importante, realizar não só Bitcoin. Porque ele pode chegar ali naquela região e começar a voltar e automaticamente puxa as altcoins junto com ele. Então, é importante você determinar metas e objetivos para a realização de altcoin também. Assim como Ethereum, Chainlink e outras altcoins que você tem aí na sua carteira. Eu, Luiz, vou começar a realizar Ethereum a $9 mil por unidade. Começar a realizar. E à medida que ele vai subindo, eu vou realizando e vendendo aos poucos. E isso tudo anotado aqui. Então é sempre muito importante você ter anotado para que quando você olhar aquela anotação que você fez, no momento atual de mercado, no momento que está agora 60 mil, por exemplo, e você vai ver os seus objetivos. Quais que eram os seus objetivos quando você começou no mercado? Quais que eram as suas metas? E está chegando ou chegou no seu objetivo e na sua meta. Por isso que é importante você anotar para que você lembre sempre do ponto que você ia realizar e qual era o seu objetivo e a sua meta para que você não fique para trás quando o mercado voltar. Porque quando ele começar a voltar, ele vai voltar bem rápido e vai te deixar para trás se você não realizou. Tá bom? Esses são os principais conceitos para que você não fique para trás quando finalizar o ciclo de alta e para que você tenha bons pontos de realização. Depois, a gente vai para o gráfico. Vamos determinar aqui quais são os preços do mercado em que ele provavelmente pode chegar. A gente vai falar disso também. Pontos que ele pode chegar e bons preços para estar começando a realizar. Tá bom? Por exemplo, graficamente, quando a gente vem aqui para o gráfico e observa os ciclos anteriores, veja que em ciclos passados, todas as vezes que no gráfico mensal o preço fechou negativo e não conseguiu romper o topo anterior, iniciou o bear market. Isso aconteceu aqui nesse ano, nesse ciclo de alta, no primeiro ciclo de alta do mercado. Depois a gente teve o halving iniciando o ciclo de alta e rompendo o topo. Depois do rompimento do topo, olha só, a gente teve um mês fechando negativo. Mas no mês seguinte, ele rompeu o topo para dar continuidade. Quando a gente vai observar em gráfico semanal, gráfico diário, isso daqui nada mais é do que uma estrutura de alta. Ele voltou, formou a estrutura e continuou subindo.
e subiu até chegar nessa resistência aqui em 20 mil dólares por unidade. Logo depois, a gente teve um fechamento negativo e no mês seguinte ele não conseguiu superar esse mês anterior negativo. Então, iniciou o bear market. Isso é importante estar observando no mensal e a gente vai ver no gráfico semanal, em gráfico diário, que aqui formou estruturas de baixa e formou também pontos de lateralização. Só que essa lateralização é uma lateralização para ser distribuídos ativos. Isso está dentro da teoria de Charles Dow. E assim inicia o ciclo de baixa. Observe no ciclo seguinte, depois que rompeu a alta máxima histórica, fechamento de um mês negativo, aqui em abril de 2021, mês seguinte não conseguiu romper esse topo e queda. Isso daqui eu não considero como uma alta e rompimento de alta máxima histórica, porque aqui foi só um momento de muita euforia de mercado, de algumas coisas que estavam acontecendo, trazendo muita euforia e um falso rompimento aqui para uma armadilha de touro. Logo depois, a gente teve o mercado devolvendo muito. Então, eu não considero esse momento de alta aqui, tá bom? Isso daqui já foi fim de ciclo de alta e era bear market de fato e foi só uma armadilha. Então, consideramos o fim do bear market aqui em abril de 2021. Não só graficamente, mas também tecnicamente, a gente vai observar alguns indicadores técnicos que apontam para a gente o fim de ciclo, como por exemplo, a gente tem o MVRV que vai apontar aqui, tocando nessa região em vermelho. Olha, já está em um momento muito extremo, já está em momento de realização. Hora de estar realizando, hora de começar a colocar lucro no bolso. A gente vai ter indicadores também como esse daqui, esse é um indicador que eu utilizo bastante para estar observando o ciclo. E ele mostra aqui para a gente os melhores pontos anteriores, os melhores pontos que nos ciclos passados foram os melhores para estar realizando e no ciclo futuro. Por exemplo, aqui nesse ciclo passado, a gente teve essas duas regiões, essa região em vermelho mais claro e essa região em vermelho mais escuro. Na minha opinião, o melhor momento é no vermelho mais claro, porque a gente já se antecipa o mercado. Veja que quando ele tocou nessa região em vermelho mais claro, chegou a 400 dólares no primeiro ciclo. No segundo ciclo, um ano depois do halving, que determina o bull run de fato, o ciclo de alta, a gente teve o Bitcoin chegando aqui nessa região em vermelho mais claro, entregando aí uma valorização bem interessante, chegando a 10 mil dólares por unidade. Depois ele subiu mais 100%, mas tudo bem. Quem comprou aqui no fundo e vendeu a 10 mil dólares por unidade fez uma valorização, teve um potencial de valorização bem interessante e significativo. Aqui é a mesma coisa, só que veja que aqui ele não chegou nessa região em vermelho mais escuro. Ele chegou só até essa região em vermelho mais claro, chegando ali a 50 mil, indicando que 50 mil era o ponto para estar realizando. Então, 50 mil foi o melhor ponto para estar colocando lucro no bolso. Ele subiu um pouco mais? Sim, subiu até 60, 62, 67. Mas 50 mil já era super interessante. Nunca vamos acertar o preço exato. Então, por esse motivo que a gente realiza antes, a gente sai antes, para que a gente não fique preso. Porque chegando no preço exato, a gente não vai saber. Será que de fato é o mesmo ponto exato de estar realizando? O ponto onde o mercado vai reverter? Ou será que é para continuar subindo? Nesse momento a gente já precisa ter colocado lucro no bolso. Então, por esse motivo que é importante já ter realizado antes de todo mundo. A mesma coisa aqui. Aqui ele aponta para a gente que lá no ciclo de alta, no bull run, o ciclo de alta já começou, mas no bull run, quando o mercado começa a subir sem freio, a gente pode ter Bitcoin a 188 mil dólares por unidade, chegando nessa região em vermelho mais claro. Pode chegar na região em vermelho mais escuro, entregando 240, 250 dólares por unidade. Você vai esperar os 250 ou você vai começar a realizar antes em 180? 180 já é mais interessante. Eu quero começar a realizar em 100 mil. Vou começar a realizar em 100 mil e à medida que vai subindo, vou realizando aos poucos. 150, 160, 180. Ah, pode subir mais? Pode. Então eu tenho um pouco mais ali para estar realizando em 200, se for em 200, 250. Não chegou em 250 e começou a voltar. Já realizo tudo, ponho o lucro no bolso, tô fora, tô com meu lucro ali esperando o ciclo de baixa para começar a estar comprando de novo no ciclo de baixa, tá bom? Então aqui é um momento muito importante para estar realizando e já determinando aí como objetivo para você. E tem uma coisa muito importante também, que é os ETFs. A gente tem aqui nesse momento os ETFs que a gente precisa estar observando também. Veja que, por exemplo, os ETFs da BlackRock tá injetando dia após dia dinheiro no mercado. Quando iniciar o ciclo de baixa, esses caras vão começar a vender.
só que eles não têm controle 100% das suas vendas. Por exemplo, se o mercado começa a voltar um pouco, começa a cair um pouco e os investidores começam a vender os ETFs, automaticamente eles precisam vender Bitcoin, eles não têm controle, eles não podem determinar, eu vou segurar Bitcoin, não vou vender. Eles precisam vender esses Bitcoins. E quando isso começar a acontecer, já é um indicativo muito importante para a gente começar a estar realizando ou já ter realizado. Porque quando eles começarem a vender, automaticamente gera pressão vendedora no mercado, fazendo com que o preço caia e automaticamente mais pessoas se sentem motivadas a estar vendendo os ETFs, gerando mais pressão vendedora. E isso pode virar uma bola de neve, trazendo de fato o preço do Bitcoin para baixo, para as regiões de base de preço e fundo de mercado, trazendo queda. Então, por isso que é importante você estar fazendo essas observações técnicas também. Já para determinar preço, a gente vai observar o seguinte: a gente vai observar os ciclos anteriores. Como que foi os ciclos anteriores? Veja que depois do halving aqui de 2016, o melhor ponto para estar realizando o Bitcoin foi no final do ano seguinte. Halving em 2016, a gente teve Bull Run em 2017, o melhor ponto foi em dezembro de 2017, dezembro do ano seguinte. Só que nesse ciclo, no ciclo que a gente vivenciou ali 2020 para 2021, a gente teve o halving acontecendo e o melhor ponto para estar realizando foi antecipado. Já não foi mais no final do ano, foi no primeiro trimestre de 2021. Isso é muito importante a gente estar observando porque cada dia que passa, cada ano e cada ciclo que passa, o mercado já está precedendo esse movimento de alta. Veja que nesse ciclo, o halving vai ser ali em abril desse ano e antes do halving a gente já está vendo o mercado romper a alta máxima histórica precedendo o movimento de alta. Então talvez o melhor ponto de estar realizando não seja mais no primeiro trimestre do ano seguinte, possa ser já no final desse ano ou no primeiro mês do ano seguinte, que seria ali janeiro de 2025. Então, talvez novembro, dezembro desse ano, a gente já tenha o mercado encontrando regiões de topo. Quando a gente vai observar aqui nesse indicador, a gente observa essa característica. Veja como foi bem precedido aqui esse movimento de alta. E já está acontecendo aqui esse movimento. E quando a gente vai determinar aqui nessas regiões em vermelho mais claro, como ponto de referência, veja que existe a possibilidade dele estar chegando aqui nas regiões de 180 mil dólares por unidade em novembro, dezembro desse ano. Novembro, dezembro de 2024. Então existe a possibilidade do mercado preceder esse movimento e já começar a subir depois do halving. Obviamente pode acontecer uma correção pós-halving, só que é uma correção muito rápida, tá? É uma correção de mercado, agulha lá embaixo já volta. Se acontecer essa correção, você precisa ficar atento para que você não perca a oportunidade e realize em momento errado, porque ele pode corrigir e voltar bem rápido. E quando ele começar a voltar, ele já não tem mais correção. Já é alta infinita para Bull Run. E topo de mercado, a gente pode começar a ver sendo formado em 150, 180, 200 mil dólares por unidade já esse ano, final desse ano, início de 2025 no máximo, tá bom? Então, isso eu vou anotar também. Isso é importante estar anotando, porque chegando ali primeiro trimestre de 2025, eu vou ter anotado aqui que eu preciso ter realizado X quantidade dos meus ativos. Eu quero ter realizado 50%, 70%, 80% dos meus ativos para quando chegar início ou primeiro trimestre de 2025 eu não esteja muito comprado. Porque nesse período, nesse momento de mercado, a gente pode ter o mercado encontrando o topo, assim como encontrou no ciclo passado. Então isso é importante você estar anotando também e fazendo com que você tenha essa observação e observe o mercado de forma mais clara quando chegar nesses pontos e não fique preso observando só análises de influenciadores e criadores de conteúdo que vai estar falando que é alta infinita, tá bom? Enfim, por hoje é só. Era isso que eu queria trazer para você. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. E se te ajudou, deixa o seu like, que isso ajuda o canal a crescer, tá bom? Vou ficando por aqui. Fui.